Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra nesse momento. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer o seguinte versículo: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Queridos irmãos, esse versículo só quero falar sobre a parte B, onde fala que é melhor nós obedecer do que sacrificar. O que é sacrificar? É nós se esforçar em algumas coisas, que move o nosso estado físico, move, uma situação que nós temos que mexer com a nossa estrutura física, sacrificar. Mas aqui Samuel, o profeta usado pelo Senhor, chegou até o rei Saul e falou para o rei Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. E em dias atuais, gostaria de falar aos irmãos que muitas das vezes recebemos alguma ordenança, de algumas pessoas. Aí, nesse caso, quando se trata do ser humano, nós podemos analisar se aquela ordenança que foi dada para nós fazer, se de fato vai ser bom ou ruim, se vai ser uma ordenança que vai ser boa ou ruim. Mas isso nos que diz a respeito do ser humano. Mas aqui nós lemos aqui na palavra do Senhor é que quando o Senhor fala para nós fazer algo, nós devemos obedecer sem questionar, porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Não devemos questionar aquilo que Deus ordena a nós fazer. O ser humano, sim. Quando o homem fala para nós fazer alguma coisa, nós podemos analisar se vai dar bem, se vai dar errado, se vai dar certo, ou se não vai dar certo. Podemos analisar porque é o ser humano. Mas quando Deus fala, não devemos vacilar, devemos obedecer aquilo que Deus fala. Gostaria de citar alguns exemplos bíblicos. 1 negativo e 2 positivo. Queria falar primeiramente dos 2 positivos e depois jogar o negativo. Os 2 positivos, a Bíblia vai falar que uma certa feita o Senhor estava no casamento em Caná, das noivas ali do noivo. E a Bíblia disse que quando lá no meio da festa acabou o vinho, a Bíblia Jesus manda chamar ali aqueles empregados do noivo e fala para eles: vocês enchem essas talhas de água e leva até o mestre-sala para que ele possa provar. Aqueles moços ou aqueles empregados ali do noivo, hoje em dia seriam os garçons, ele sabia que ia levar para o mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Era aquele que provava se o vinho era bom ou ruim. Então, como aqueles moços obedeceu à voz do Senhor, ele sabia que estava levando para o mestre-sala não era vinho. Aqueles rapazes ali obedeceu o que o Senhor falou. Ou seja, em outras palavras, ele sabia que quem estava mandando ir ao mestre-sala era Jesus e tinha todo o poder. Então o que acontece? Eles obedeceu ao ouvido do Senhor e levou ao mestre-sala. Se fosse eu ou você, talvez poderíamos até ficar assim, pensando: mas eu vou levar para aquele que vai provar. E ele chega lá e vai ver que é água. Como é que vai ser a minha situação? Eu vou ser humilhado? O que vai acontecer comigo? Mas não, eles deu ouvido à voz do Senhor. Ou seja, é melhor obedecer do que sacrificar. Eles obedeceu ao chamado do Senhor. Então quando o Senhor manda você fazer, meu irmão, faça. Mesmo que parece que não tem nada a ver, mesmo que parece que não vai dar certo, mas se o Senhor falou, ele se responsabiliza. E aqueles moços, aqueles empregados do noivo, levou até o mestre-sala. Quando chegou lá, que colocou para o mestre-sala provar, embora aqueles empregados sabiam que não era vinho, era água, mas eles obedeceram o que Jesus falou. Quando você obedece, Jesus transforma tudo. Quando você obedece àquilo que Deus manda você fazer, o impossível se torna possível.
E aí o mestre Sala provou e viu que era um vinho ótimo, um vinho excelente, e elogiou até o noivo, né? Aí eu quero falar sobre uma outra situação também, de umas pessoas que obedeceu ao que Deus, através de Jesus, aquilo que o Senhor falou para eles fazer, embora não tinha nada a ver. A Bíblia vai contar a história dos 10 leprosos, que quando chegou, viu que Jesus vinha vindo em Samaria, eles pararam de longe e falou: Senhor, tem misericórdia de nós. Eles pararam de longe, porque os leprosos não podiam chegar perto das pessoas. E Jesus, lá da onde estava, olhou para aqueles 10 leprosos e disse: ide e apresentai aos sacerdotes. Meus irmãos, se nós formos imaginar a história dos leprosos como era naquele tempo, só podia se apresentar ao sacerdote quando tinha sinais que estava curado. E como que Jesus manda eles ir ao sacerdote, sendo que eles, olhando para si, ainda estava com as lepras, ainda estavam doentes? Mas aqueles 10 leprosos fizeram o que eu e você deve fazer: obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Não tinha cabimento aqueles 10 leprosos ir até a presença dos sacerdotes, porque eles ainda estavam doentes. Mas eles obedeceram a ordem do mestre. Não desobedeça o que o Senhor manda você fazer, meu irmão. E a Bíblia disse que eles foram obedecer o que Jesus mandou fazer. E quando eles estavam a caminho dos sacerdotes, não sei se eles questionaram: como nós vamos lá no sacerdote? Nós sabemos que nós não podemos chegar lá doente, nós só podemos ir ao sacerdote quando estamos curados, mas nós estamos com essa lepra. Como nós vamos chegar até o sacerdote desse jeito? A Bíblia não fala, mas é um pensamento meu. Talvez algum deles questionaram, não sei. Como também nenhum deles questionou, mas só apenas obedeceu o que Jesus falou. E eles foram, meus irmãos. Ó, como que é lindo obedecer ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo rumo ao caminho onde estava o sacerdote para dar aprovação, para liberar eles a ter participação da sociedade, para ter liberdade a estar com seus familiares, amigos, a Bíblia diz que quando eles estavam indo, eles viram que a lepra não existia mais. E a Bíblia disse que os 10 foram curados, né? Existe uma outra situação que só um voltou para agradecer, mas não quero falar isso vai dar uma outra palavra, uma outra situação. Mas eu só quero dizer, nessa situação, é que eles obedeceram o que Jesus falou, somente obedeceram. E a Bíblia diz que eles foram curados porque obedeceu a voz do Senhor. Agora quero falar de uma outra situação, não positiva, mas que se tornou positiva depois, com o tempo, que é a história de Jonas. A Bíblia diz que Jonas foi ordenado pelo Senhor para ir até a cidade de Nínive, para pregar contra aquela cidade, porque a maldade da cidade chegou até a presença do Senhor. E a Bíblia disse que Jonas, ao invés de ir para Nínive, pegou o navio e foi para Tarsis. Então, ao invés dele obedecer ao mandado, à ordenança do Senhor, ele desobedeceu. Mas com isso eu quero dizer uma coisa, meu irmão: mesmo quando nós desobedecemos a ordem do Senhor, o Senhor ainda nos ama e tem um segundo plano. E o Senhor nos perdoa e faz nós voltar ainda. E a Bíblia diz que Jonas custou até a sua morte, quase que morreu. Os irmãos conhecem a história. Por ele não ter obedecido, a Bíblia diz que ele desobedecendo a ordem do Senhor. Olha só, até quando nós desobedecemos a ordem do Senhor, nós colocamos em risco aqueles que estão à nossa volta. Os marinheiros pensavam que ia tudo morrer, mas resumindo a história, a Bíblia diz que jogou ele no mar, e do mar veio um grande peixe, e houve bonança, e aqueles marinheiros não morreu. E a Bíblia diz que Deus ordenou que um peixe pegasse Jonas e levasse até a praia de Nínive, para ele obedecer aquilo que Deus mandou. Ele tinha que fazer desde o princípio. E a Bíblia diz que após a desobediência de Jonas, e aí o Senhor fez ele voltar e fazer a vontade do Senhor, e ele pôde ver, né, que o Senhor é bom
que o Senhor é misericordioso, que o Senhor perdoa, que o Senhor é longânimo, que o Senhor tem amor, e ele pôde obedecer, que se ele tivesse feito a princípio aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele não tinha passado pelaquela situação de quase morrer no mar, no naufrágio, mas Deus teve misericórdia dele. Então, meu irmão, minha irmã, é melhor obedecer do que sacrificar. Repito, mas isso quando é o Senhor que manda. Mas quando é o homem que fala algumas coisas, você deve analisar para ver se isso é certo ou não, se vai ser bom ou não. Você deve analisar. E até mesmo você pode até pedir, né? O homem falou, vai buscar ao Senhor e o Senhor vai falar para você. Faz ou não faz, obedece ou não obedece. Mas tenha isso em mente. Quando o Senhor falar, é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa ter misericórdia de você e de mim, que quando o Senhor mandar nós fazer algo, que possamos obedecer a voz do Senhor, possamos obedecer aquilo que o Senhor determinou, ou vai determinar, ou está determinando a nós a fazer. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa falar melhor no seu coração, em nome de Jesus. Não sei que hora que você vai estar ouvindo essa palavra, mas a hora que ela tiver e chegar ao seu coração é a hora que o Senhor vai determinar, que é a hora que você tem que ouvir. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.